Olá pessoal, mais uma dica de roteiro para quem quer tirar sua ideia da cabeça e colocar no papel, você já sabe. E hoje nós vamos falar sobre três elementos que são fundamentais em qualquer tipo de roteiro, seja ficção científica, drama, comédia, ação, não importa. Esses três elementos são fundamentais na estrutura narrativa do roteiro. Se você quer saber quais são os elementos, fique comigo até o final do vídeo. Muito bem, pessoal. Três elementos que são fundamentais. Quais são? Primeiro, um bom conflito. Segundo, um bom personagem. Olha, mas não confunda com um bom ator. A estrutura de um personagem é uma coisa, um bom ator é outra. Nós vamos falar mais sobre isso. E por último, um valor. É isso mesmo, você tem que passar uma informação, você tem que passar um sentimento, um valor moral. Mas não confunda com moralismo. Também vamos falar sobre isso. Então vamos começar com o conflito. Como eu sei se o meu roteiro tem um bom conflito? Afinal, o que é um bom conflito? Bom, pessoal, é muito difícil a gente falar o que é um bom conflito para você, né? Cada um tem a sua opinião, cada um enfrenta o problema de alguma maneira. Esse já é o problema do roteiro de vários grandes filmes. Você tem que identificar ou criar um conflito que seja um tema universal. Que todo mundo ali se identifique com aquele conflito. Que todo mundo possa pensar, poxa, mas o que eu faria no lugar do personagem? O que eu faria para enfrentar essa situação? Então você tem que criar conflitos que criem empatia, né? Não com o problema, né? Mas com como eu vou enfrentá-los. Todo conflito ele traz uma série de obstáculos que tem que ser vencidos. Esses obstáculos são vencidos por quem? Pelo personagem. Por isso que a estrutura de um bom personagem é importante. Mas calma lá, estamos no conflito ainda, tá? Então você tem que criar um conflito que seja um tema que as pessoas, qualquer natureza, qualquer sociedade, seja qualquer país, se você quer que seu filme seja, né, de alcance internacional, ele tem que identificar com temas que são comuns, né, para todo mundo. Mas cuidado, pessoal, para vocês não caírem em conflitos muito superficiais, não é isso que eu estou falando. Temas universais são aqueles temas de vida contra vida e morte, né, bem contra o mal, uma luta por um lugar melhor, por uma situação melhor, alguma coisa que as pessoas vão se sentir tocadas e tentar enfrentar aquele conflito de como ou não o personagem está enfrentando, tá? Então temas universais são temas de amor, de ódio, paixão, essas coisas. Mas veja bem, o conflito não é só coisa ruim não, tá? Uma comédia, por exemplo, você pode ter um conflito que vai levar a obstáculos engraçados, situações engraçadas que a pessoa vai enfrentar e você vai divertir as pessoas, sua audiência ali no cinema. Então não é simplesmente conflito uma coisa ruim, não faça essa associação. Mas o conflito tem que ser bem claro para as pessoas, tem que ser alguma coisa que eu me identifique. Uma forma de você fazer isso é você trazer conflitos que estejam de acordo com o nosso tempo, né? Que expressem a dinâmica da sociedade, que expressem a mudança que o mundo está passando, ou os perigos que o mundo está passando. Quer um exemplo? Metaverso. O metaverso, com certeza, logo logo vai aparecer vários filmes sobre isso. Por quê? Ele é uma coisa que está acontecendo, todo mundo está ouvindo falar sobre isso, mas ninguém sabe o que é direito. Alguns sim, outros não. Então imaginem a quantidade de situações que podem ser criadas e obstáculos que podem ser gerados a partir desses conflitos que a pessoa vai enfrentar aí dentro ou fora do metaverso, né? Vou trazer um exemplo também de um filme muito bom que já passou, né? É um filme antigo, ele é de 1993, já foi produzido, né? Isso que eu quero dizer, que já foi produzido, de 1993, que é Um Dia de Fúria, com o Michael Douglas, e a direção é do Joel Schumacher. É um filme que expressa exatamente esse momento, captura esse momento que a sociedade americana estava passando e transforma ali a vida daquele personagem e ele acaba representando todos nós ali. Então nesse filme nós temos esses três elementos todos juntos, né? Temos ali um conflito muito bom, que é exatamente essa aproximação que faz do filme com a história, com o que estava acontecendo, né, na sociedade americana na época, nos anos 90. Uma estrutura de um personagem muito legal, que eu vou falar disso novamente, e um aspecto moral, um valor moral que é passado ao final do filme. Então, como é que é a história? O Michael Douglas, que é o personagem principal, ele trabalha anos e anos numa empresa e de repente, do nada, ele é demitido. Nesse retorno que ele faz para casa, né, da saída do emprego dele até ir para casa, várias coisas acontecem. Ele acaba explodindo ali, por isso que chama Um Dia de Fúria. E ele acaba atirando em pessoas, sendo violento. É um dia de fúria mesmo. Ele sai chutando o pau da barraca. Não quer nem saber. Mas o que o filme mostra pra gente? Exatamente
essa mudança que a sociedade americana estava passando na época, uma mudança que estava saindo do período ali das grandes empresas, o início da informática, né? O início dos computadores, entrando nas empresas, tirando o emprego de muita gente. E o cara na meia-idade, despedido nessa época, não tinha como trabalhar mesmo. Ele estava realmente numa situação muito complexa. Então ele volta para casa pensando nessa situação, explodindo ali, colocando toda a sua raiva para fora em várias situações. Essas situações que são mostradas ao longo do filme mostram exatamente o pensamento e a pressão que essa situação estava gerando na própria sociedade americana. Então todo mundo se enxergou ali. Todo mundo naquela época e todo mundo, né, que tinha aquele medo do receio. Mas as pessoas vivenciavam aquilo ali, estavam experimentando aquela situação. Então foi um conflito universal. Até hoje, se você assistir o filme, ele fala alguma coisa para você hoje, mesmo tendo sido feito em 93. Ele não é datado. Não é porque ele é antigo, porque passou aquela época. Não. Ele ainda fala pra gente hoje, ainda tem um aspecto moral pra gente, aí que eu vou chegar no final. Mas ele fala muito claramente pra gente do que a sociedade americana estava passando, essa transformação, essa desigualdade que está sendo gerada ali. E acabou mesmo explodindo várias situações ali de questões civis nos Estados Unidos, aqueles atiradores que ficam matando. Aconteceu várias coisas nos anos 90, né? E esse filme conseguiu antecipar, porque ele conseguiu perceber aquela panela de pressão que estava se tornando ali por conta dessa transformação social. E isso acaba sendo refletido no filme, exposto no filme. Então as pessoas se identificaram na hora mesmo, criou-se a empatia, e o personagem foi muito bem construído. Aí vem o segundo ponto. O que é construir um bom personagem? Como eu falei, não confunda com um bom ator. Se você tiver um personagem mal construído, né, medíocre, se você colocar um bom ator para fazer, de repente fica até bom. Porque o ator, né, um bom ator, o ator que ganha Oscar, né, Tom Hanks, por exemplo, Tom Hanks é capaz de fazer qualquer personagem ficar bom, porque tem um carisma, né? A gente vai assistir o filme mais por causa dele, do Tom Hanks, do que do própria história. Então não é isso que eu estou falando. A estrutura do personagem é aquela que você consegue enxergar dentro do filme, a estrutura dramática desse personagem, a jornada desse herói, né? Como é que ele começou o filme e como é que ele vai terminar. E nesse filme Um Dia de Fúria ele é muito legal, porque ele mostra exatamente essa transformação que aquele cidadão pacato, cumpridor dos seus deveres, moralista, né, cheio de regras, todo metódico, né, canetinha, tudo aquilo que ele usava, no emprego que ele fazia a mesma coisa por mais de não sei quantos anos, de repente ele explode e vira outra pessoa. E a gente vai vendo essa crescente ao longo do filme, e só no final do filme é que nós vamos entender por que ele passou por isso tudo. O que ele enfrentou e como que a ação que ele enfrentou reflete aquele momento que os Estados Unidos estava passando. Isso é muito legal, pessoal. Ou seja, o personagem a estrutura dele é do início ao final do filme. Então isso faz com que a gente fique preso o tempo inteiro no filme, acompanhando ali a história daquele personagem, o que ele vai fazer e o que aquilo quer dizer para mim, né? Então isso é fantástico. Esse é um personagem bem estruturado. Não estou falando assim questões de características físicas, características financeiras, pessoais, nada disso. É exatamente aquela questão psicológica, né? Do que o personagem vai enfrentar os obstáculos, o conflito que ele vai saber lidar ou não com ele, porque ele não soube lidar com o conflito, né? Na verdade é isso, com o conflito ele foi despedido, né? Então agora ele enfrentou mal esse conflito. Então o exemplo dele não é um exemplo que eu tenho que ser seguido, mas é uma situação que poderia ter acontecido comigo. E aí então eu começo a pensar o que eu faria se eu faria a mesma coisa que ele. E aí, por final, um valor. Qual é o valor que o filme passa pra gente? Que se você não souber enfrentar a situação, não se capacitar, ou seja, você não pode explodir, você não pode sair das regras, mesmo tendo razão para isso, senão você é o vilão da história. Por mais que as pessoas entenderam, né, o próprio personagem do Robert Duvall, que faz o policial que vai tentar prender, chega ao final do filme, ele entende aquela situação, ele entende o que o personagem passou, mas ele fugiu das regras. Então a sociedade não permite isso. E se você não conseguir entender o que está acontecendo no seu entorno, na sua vida dentro e fora
da sua proximidade, você acaba ficando louco mesmo, você acaba explodindo. E várias, né, coisas aconteceram aí nos Estados Unidos, nos anos 90, atos de violência. Acontece até hoje, né? Mas principalmente nessa época também. Então esse é o valor que tem que passar. Não adianta você enfrentar um conflito com violência, porque senão você vai se transformar, você vai ser transformado no vilão da história. O próprio Michael Douglas pergunta no final, mas eu sou o vilão da história? Infelizmente porque é assim que a sociedade te enxerga. Então esse que é o valor que o filme passa. E por que é tão importante, pessoal, o filme passar um valor? Porque isso vem do nosso desenvolvimento como ser humano. Desde a pré-história, o homem lá conta histórias. A nossa tradição oral, durante séculos e séculos, não tinha escrita. Como que o conhecimento era transmitido? Através das histórias. Então as histórias eram contadas na tribo pelos mais velhos, contadas para os mais novos, sempre com a intenção de educar, de ensinar, de passar algum conhecimento, de passar alguma visão do mundo para que a pessoa se tornasse melhor. Então isso, a narrativa, tanto na literatura, no teatro, no cinema e na televisão, ela incorpora essa estrutura. Nós sempre temos que passar alguma moral da história. Não é que ela seja moralista, que ela seja boa ou ruim, mas tem que ter um valor. Tem que ter alguma coisa que eu consiga perceber ali, que eu olho e falo assim, olha, aprendi com isso, se eu fizer isso vai acontecer isso. Né? Até os filmes mais bobinhos mesmo tem esse valor, porque faz parte, é inerente ao ser humano, essa identificação com as histórias, quando eu consigo enxergar nela algo que eu tenho que aprender com a situação que o outro viveu. Né? O próprio Jesus Cristo, né, ensinava através das parábolas. Exatamente por isso. A gente tem que entender qual que é a situação que aquela pessoa enfrentou e o que eu posso aprender para não cair no mesmo erro dele. Tá? Isso é o valor que você tem que passar. Então não confunda valor com moralismo. Tem nada a ver. O cinema, até pelo contrário, ele sempre, né, quer fugir do moralismo. Ele sempre quer mostrar uma sociedade cada vez longe dos aspectos moralistas, né, do passado. Então não confunda com isso, tá? Mas você tem que passar um sentimento, que passar algum valor para que as pessoas possam entender e aí sim assimilar que aquela história foi interessante para ela. Se você conseguir colocar esses 3 pontos no seu roteiro, ele possivelmente não vai ter muitos problemas. Aí é só mesmo quais são os obstáculos, um personagem secundário, situações, produção. Aí são os outros aspectos que fazem um roteiro de sucesso ou não. Esses 3 pilares, vamos fazer assim, são as pedras fundamentais de qualquer roteiro. Então, se você já tem um roteiro escrito, volta lá, né? Vê se o conflito está bem estruturado, se ele é um conflito que cria empatia, se ele está alinhado com a situação do nosso tempo, o contexto atual que estamos vivendo hoje. Veja o seu personagem, se ele consegue, se você capacitou esse personagem antes do início da história, para a gente poder acreditar que ele consiga enfrentar aquele conflito. Isso é uma questão muito importante, né? Você não pode apresentar um conflito do personagem e do nada ele conseguir resolver aquela situação. Como? Ele tem que ter alguma situação que mostre para ele que eu consigo enfrentar, né? Os super-heróis, por exemplo, todos os super-heróis acontece alguma coisa antes, a própria jornada do herói, né? Ele é capacitado por alguma coisa, toma uma pílula, come espinafre, o papai, né? Come espinafre e aí consegue enfrentar o Brutus. Tem que ter algumas situações que mostrem que agora aquele personagem está apto ou capaz de enfrentar aquele conflito, né? Isso é que é construir um bom personagem. E depois, qual o valor moral, qual o valor, né, que o seu filme está passando, qual o aprendizado que as pessoas vão fazer em relação à sua história. Veja se esses 3 elementos estão bem construídos no seu roteiro, se não, trabalhe mais, mexa lá até que ele fique perfeito. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, se não, deixe aí nos seus comentários, tá? Se você tem alguma sugestão de filmes que também tem essas situações bem construídas, esses 3 elementos bem construídos, deixe aí no comentário pra gente. E para você que é novo no canal, eu faço um convite. Assine, dê o seu like, compartilhe, né? Isso é muito importante para nós. E se você quiser, aqui mesmo no canal tem 10 aulas de roteiro, de ficção e documentário que você pode fazer gratuitamente. Tá aí nesses cards aí do playlist para você poder assistir. Ok? Até mais, pessoal. Um abraço.